Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Sou a Flávia Maffei, sou diretora de vendas aqui da Log. Vou mediar esse painel super bacana aqui com o Pedro e com o Gustavo. Acho que primeiro, vamos pedir para eles se apresentarem. Vamos lá, Pedro, começa com você. Bom pessoal, bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito legal voltar aqui na Log, vim daqui antes de estar no Melhor Envio, então tive momentos incríveis, muito intensos aqui, pouco tempo, mas parecia muito mais tempo, foi 1 ano e pouco, mas parecia uns 10 anos, sem dúvida, e fico muito feliz de estar revendo grande parte aí das pessoas que lutaram junto comigo. Falo que lutaram porque realmente os desafios aqui foram sensacionais. Então eu sou o Pedro Baron, atualmente eu estou como CEO aí da Melhor Envio, e estou há pouquinho tempo lá, então saí da Log para vir para lá. E é isso, vim comentar um pouquinho aqui, contar um pouquinho da história do Melhor Envio, das expectativas para vocês. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Obrigado, Ariel, também pelo convite. Foi muito legal aí estar participando. Nós que agradecemos. Vamos lá, Gustavo. Bom dia, pessoal. Sou o Gustavo, estou super feliz de estar aqui. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Pedro. Só gente fera falando aqui, né? O Thier, a Ana Luísa, o Ricardo. Então, estou bem honrado de estar aqui. Sou um dos cofundadores da Clique Retire, tá? A Clique começou em 2019 e a gente trouxe para o Brasil o conceito de armários inteligentes, de Smart Lockers, né? A Clique se posiciona como uma empresa de autoatendimento, né? Então o locker ele é usado para ter essa interação ali com o consumidor final, né? E isso pode ser aplicado em vários formatos diferentes, né? Para logística, que eu acho que é o mais relevante para a gente aqui hoje, é usado muito para despacho, para retirada de encomenda, para devolução, para atender muito o e-commerce, né? A gente faz parceria com transportadoras, com os embarcadores e tudo mais, né? Hoje em dia a gente está com mais ou menos 1.400 armários espalhados pelo Brasil, estamos em 19 estados ali, né? Ainda crescendo bastante, estamos crescendo aí entre 40 e 50 armários por mês, né? Então é isso, acho que estou super feliz de compartilhar um pouco aqui nossa trajetória, o que a gente tem feito, o que a gente tem visto da logística aí, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nesse segmento de inovação que a gente está trazendo. Obrigado. Boa, excelente. Obrigada aí pelas apresentações. Também a gente está super feliz de ter vocês aqui conosco. Vamos falar um pouquinho de logística, né? De cenário logístico. Queria muito escutar de vocês dois, assim, acho que primeiro entender um pouco da jornada de vocês, né? Como é que vocês chegaram até onde vocês estão e qual que é a visão de vocês, né? Acho que muito na ótica do Melhor Envio e na ótica do Clique Retire. Como é que vocês estão enxergando o cenário logístico atualmente? Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, acho que a logística ela fez parte da minha história, pelo menos nos últimos 15 anos, e quando o Ricardo apresentou aqui, falou da gente realmente ter uma dedicação extremamente agressiva na logística, porque realmente os desafios são imensos, gigantes. Então, eu participei de liderança de logística em modal marítimo, aéreo, no rodo, enfim, na parte de tech, log, então, log tech. Isso, para mim, trouxe um conhecimento muito forte de quão complexo fazer a logística no Brasil. As barreiras são imensas, as dificuldades são muitas, mas ao mesmo tempo é uma peça fundamental para o sucesso tanto dos pequenos e médios empreendedores como de grandes empresas. Afinal de contas é a última perna, né? O produto se materializando no cliente final. Então a logística ela tem um papel muito relevante no sucesso dos parceiros, né? E, poxa, olhando da ótica do Melhor Envio, para quem não conhece o Melhor Envio ele é uma plataforma de intermediação de fretes e ele nasceu um pouco da dificuldade que existe hoje na logística no contexto dos pequenos e médios empreendedores. O Éder, que era o antigo CEO e foi o fundador do Melhor Envio, ele vislumbrou o Melhor Envio diante de uma dificuldade que ele teve enquanto ele era um pequeno e médio empreendedor. Ele trabalhava vendendo animes de desenho japonês, então a história é muito legal. E ele tinha uma pequena loja, começou a vender na internet, não estava indo tão bom, foi nos eventos, começou a vender mais e começou a ver que ele precisava de vender, né, o frete mais barato do que o produto dele. E ele não tinha o poder de barganha, ele não tinha essa capacidade de negociar bons contratos. O Ricardo trouxe isso muito bem estruturado, que o pequeno e o médio empreendedor ele não tem uma barganha tão grande para conseguir preços que vão tornar o seu produto mais competitivo. Então, eu costumo dizer que o Melhor Envio ele vende competitividade, praticidade e facilidade para o cliente. Porque o pequeno ele não vai conseguir um contrato forte com Correios, com a gente, com a Log,
enfim, com outras empresas para enviar um volume. É inviável, não vai funcionar. E aí por isso que a gente entrou com esse valor para ele, dele conseguir se tornar um grande, mesmo sendo pequeno, do ponto de vista de logística. Então hoje o nosso cliente ele consegue brigar com grandes players, e quando eu digo brigar é usufruir dos benefícios de grandes players, né, com uma plataforma simples, gratuita, onde ele não tem que ter nenhuma burocracia para poder se conectar. Então, a praticidade e a facilidade, que é um outro ponto que o Ricardo trouxe muito bem, foi muito legal ouvir a história da Cangu, é realmente isso. Hoje o empreendedor é aquele cara, o pequeno, médio empreendedor, é aquele cara que cruza a cabeceira, faz o gol, comemora, paga o funcionário, resolve os problemas e assim, não pode machucar, porque se machucar fica sem produzir. Então, cada segundinho, cada minutinho que ele está colocando de energia que não é no crescimento, na venda do seu negócio realmente, ele está perdendo em algum lugar dentro do negócio dele. Então, por isso ele precisa de ter essa facilidade, essa praticidade, essa agilidade e a competitividade, que é o que a gente oferece, né, de forma super importante para esse segmento, que é o nosso principal segmento. O pequeno e médio empreendedor é onde a gente hoje está mais presente. Né? Então, acho que essa que é a visão do quanto que é importante a logística e do quanto que a nossa missão, enquanto parceiros, construir uma malha mais integrada, com pontos mais próximos. Acho que todo mundo trouxe aqui a necessidade de ter um ponto de entrega que esteja próximo, que seja fácil, ou serviço de coleta que, poxa, que simplifica ainda mais. Às vezes o empreendedor, o dinheiro que ele ia gastar para levar num ponto mais distante, ele está fazendo uma coleta com um serviço um pouco mais caro, mas que gera essa comodidade para ele. O Clique e Retira, que vai comentar mais um pouco, dele ter a comodidade de fazer o drop num armário com segurança. Então, isso tudo eu acho que enfim, que vai definir o sucesso do nosso PME, do nosso público. Boa. E você, Gustavo? Bom, quando a gente fala de logística, a gente tem, acho, muitas histórias em uma, né? Então, olhando aí nos últimos 5 anos, foi a fase mais recente ali, a gente vê que a gente passou por algumas, acho que 3 fases bem distintas, bem marcantes, pelo menos em termos de demanda para a logística. Todo mundo aqui conhece um pouco, ou trabalha na logística, ou vivencia a logística diariamente ali, né? E sabe. E acho que a primeira fase que todo mercado passa, né, e o Brasil não foi diferente, foi a fase de montar a infraestrutura, né? Então a gente lembra que 2018, 2019, né, explodiu a pandemia em 2020, você queria fazer logística, você não conseguia fazer a logística, porque a infraestrutura não estava no lugar, né? Você não conseguia chegar, entregar num prazo combinado, porque a demanda cresceu demais e a infraestrutura demora para atingir. E foi todo mundo correndo para poder conseguir entregar o produto, conseguir realizar aquele serviço conforme combinado. E o bom é que foi feito, né? A gente conseguiu fazer, a gente como país, né, como mercado, conseguiu fazer isso, colocar infraestrutura, teve crescimentos exponenciais, né? A Log acho que foi um caso muito marcante, né, dessa infraestrutura e dessa capacidade de atender. E depois que você começou a entregar o pacote, você vem a segunda fase, que é a busca da eficiência, né? Então agora não basta simplesmente entregar, né? Coletar e entregar. Agora você tem que fazer isso de forma eficiente. O que isso significa na logística, na prática? É prazo, é custo e é confiabilidade, né? Então você começou primeiro aquela corrida, né, de ser o frete mais rápido, né? Aquela disputa, acho que quase que irracional em algum momento ali, de ser o frete mais rápido, para tentar atingir essa eficiência. Mesma coisa com custo. Então, baixar muito o custo, otimizar as rotas, otimizar o tempo nos depósitos, realocar os estoques nas cidades e no país, abrir muito CD. Isso aconteceu e vem acontecendo, né? Acho que essas fases vão acontecendo em paralelo, né? E ao mesmo tempo apertando esse custo, apertando acho que a forma de apertar o custo ali é apertar o fornecedor, né? Apertar o fornecedor, apertar o entregador, né? Esmagar ali essas margens da cadeia, né? Acho que todo mundo acaba vivenciando isso aqui um pouquinho. E a terceira fase, que eu acho que a gente está começando a entrar agora no Brasil, né? Em paralelo com as outras, obviamente, é um pouco da inovação. Porque em algum momento você começa a enxugar o custo o máximo que dá, né? Depois você não consegue mais melhorar nível de serviço, melhorar custo, melhorar conveniência, melhorar prazo, se você não repensar de forma diferente. E aí vem o que o Pedro comentou agora, a Cláudia comentou, ponto de retirada, armário inteligente,
você começa a ver esses experimentos com drones fora do Brasil, você começa a fazer dark stores muito mais pulverizados, você começa a ter um monte de iniciativas diferentes de inovação. Eu acho que o Brasil está passando da segunda para a terceira etapa agora, né? Então, a infraestrutura está montada, ou está quase toda montada, né? Acho que tem algumas cidades ali nos arredores mais distantes que ainda não tem essa realidade aqui do Sudeste, mas acho que já está, principalmente aqui no Sudeste, já está bem montada. Eu acho que eficiência já passou, a grande primeira onda de eficiência já passou, e agora a gente está fazendo a segunda eficiência e a parte de inovação. E aí é onde a Clique Retire se encaixa, né? Que é trazer uma logística mais inteligente, utilizando ferramentas diferentes. Então a gente tenta fazer essa logística e faz essa logística, né, utilizando os armários inteligentes. E aí é engraçado que cada pessoa, cada empresa, cada embarcador, cada usuário enxerga a gente de uma forma diferente. Tem gente que usa a Clique para despachar. Pô, eu quero ter conveniência para o meu seller é um cara pequenininho, eu quero fazer um despacho por semana, um despacho por mês, um despacho por ano, né? Eu quero dar uma conveniência para ele. Legal. Tem cara que usa a gente para poder fazer a entrega, né? Que tem, aí eu vou dar o exemplo mais óbvio, né, do Rio de Janeiro. Tem muita área no Rio de Janeiro que tem restrição de entregas. Então você não consegue subir numa comunidade, né, numa favela. 44% dos CEPs do Rio de Janeiro tem restrição de entrega, né, uma estatística curiosa aí. E aí o pessoal começa a usar os armários inteligentes para poder atender essa população que é bastante relevante, né? Tem gente que usa a gente para poder fazer uma devolução. O cara vai, e aí por devolução, pode ser devolução do e-commerce, então comprou uma roupa, não era da cor exatamente que eu queria, eu vou devolver. Pode devolver num armário inteligente de forma muito mais tranquila, muito mais conveniente, né, com horário estendido e tal. Tem gente que usa a gente para fazer reciclagem, né? Ou devolução de B2B. Então é interessante quando você traz uma solução nova, como é a nossa, cada pessoa enxerga a sua própria necessidade aplicada ali. E aí o que a gente tem que fazer, eu acho que na logística, que eu acho que é o grande desafio nosso aqui, é entender essas realidades de mercado e ser flexível para essas realidades. Esse é um pouco nosso momento agora de montar projetos, né? Claro que atendendo o nível de serviço adequado, correto, mas projeto padrão que permita que as pessoas usem a gente da forma que elas querem usar. Interessante isso, né? Porque você vê que teoricamente você tem um foco, mas no final do dia o teu cliente acaba te usando de várias outras formas, né? Quando a gente fala, né, do e-commerce, bem ou mal, a gente está falando de um ecossistema gigantesco, né? E quando a gente vai olhar, né, literalmente a compra e venda de um produto, tem todo um processo, né, toda uma organização por trás, né, que leva isso para você garantir que realmente aquele pacote chegue na mão do seu cliente final, do seu comprador, enfim, né, dependendo do ponto de vista, né, de que olhar você está tendo, né, e de que lado, né, de que lado da relação ali. Não, super interessante. Aí, obrigada até por compartilhar. Acho que até pegando um gancho um pouco de seller, né, a gente estava falando aqui, né, dos talvez pequenos e médios sellers, a gente vê que tem muito empreendedor hoje que ele não olha tanto a logística, porque obviamente ele está focado no seu produto, na sua escalabilidade, né, ele tem que realmente, né, focar nisso, então acaba o tempo não está tão desprendido realmente para a parte logística, né. Acho que pegando muito a experiência de vocês dois, como é que vocês talvez hoje enxerguem quais são as principais dificuldades que eles têm hoje, como é que tanto o Melhor Envio como o Clique Retire conseguem ser bem específicos nessas dores, né? Bem específico realmente ali para tratar e conseguir ajudá-los. Bom, vou puxar aqui, Flávio. Bora lá. Do ponto de vista do Melhor Envio, eu acho que uma grande dificuldade que grande parte do mercado SMB, que é um mercado que, na minha visão, ele ainda está engatinhando. Tem um mar gigante para a gente explorar nesse mercado e acho que o primeiro ponto é o acesso, né? Às vezes o microempreendedor, ele está ali, ele não sabe nem qual plataforma ele pode usar ou qual transportador ele pode acionar e às vezes ele vai no caminho mais fácil, que de novo, cresceu ouvindo que tem Correios. Ele vai nos Correios, paga um preço de balcão mais caro do que se ele usasse a nossa plataforma que ia estar com desconto para usar o mesmo serviço dos Correios. Então, eu acho que o acesso às ferramentas é um desafio e a gente tem que tornar isso muito simples, muito fácil, para que eles consigam alavancar realmente as vendas, a empresa deles, sem ter um gasto de energia muito grande, porque ele não tem energia para gastar. Realmente
ele tem que preparar o estoque, fazer a embalagem, levar no ponto, fechar a venda, fazer a conferência enfim, notas, etc, a parte de back-office, tudo o microempreendedor ele vai ter que fazer. Então, se ele perder muito tempo fazendo outras coisas, ele não vai conseguir atender bem. Se ele não souber que ele tem alternativas, ele não vai mudar e não vai conseguir encontrar caminhos diferentes, né? Aqui, acho que trouxe aqui um ponto super importante, que é a questão da inovação. E a inovação não necessariamente ela vem só de um produto ou uma tecnologia nova, né? Ela vem realmente de uma solução, que você consegue integrar uma forma diferente de fazer a logística. Então, no nosso caso, a gente conseguir trabalhar com várias empresas, várias plataformas para entregar a melhor experiência para o cliente, de modo que ele tenha a facilidade de estar perto, ou de ter uma coleta, ou de escolher como ele vai fazer, como o Gustavo comentou aqui, e a gente ter essa possibilidade de colocar isso tudo conectado num ecossistema super forte, desde a loja virtual. Então, não sei se todo mundo soube, a Melhor Envio ela foi comprada pelo grupo Local Web, que tem toda essa parte de precisa de uma loja virtual? Temos. Precisamos de um RP? Temos. Precisamos de logística? Temos. Então, o cliente ele vai começar a descobrir o que ele precisa. Então, ele começa lá no WhatsApp, começa no Instagram, fazendo as vendinhas com os links de frete. Depois ele passa para uma lojinha virtual. Depois ele começa a anunciar nos grandes marketplaces para ganhar volume. Depois ele começa a falar, poxa, não vou ficar perdendo, que ele não vai perder dinheiro, mas ele vai pagar uma comissão maior para estar nos lugares. Vou começar a desenvolver o meu negócio de uma forma mais escalável. E para isso ele vai precisar de bons parceiros, de um bom nível de serviço e principalmente o pós-venda, a experiência final, quando dá errado também. Porque, pensa, eu costumo dizer que a gente transporta muito mais do que pacotes, né? São sonhos, são projetos, são, enfim, entregas que vão determinar o sucesso de algumas outras iniciativas. E quando você falha com uma logística, quando ela não é eficiente, seja porque não concluiu a entrega ou porque teve algum problema no meio do caminho, você pode estar prejudicando a experiência de 100% daquele seller, daquele cliente. É a vida do pacote, né? Às vezes é um pacote só, mas que faz toda a diferença, né? Exato, e principalmente no SMB, no cliente pequeno. Às vezes a tia do artesanato que fez um paninho de prato bordado que ela mandou e se aquilo ali não chegou, alguém não recebeu e queria muito aquilo. Um exemplo bobo que a gente teve recentemente na nossa plataforma, uma pessoa que fazia aquelas enfeites de porta de maternidade. O bebê só chega uma vez. E se você não chegar antes dele, não tem mais porta de maternidade para você colocar. E eu vivi isso em todos os outros modais também. Mas quando a gente vê aqui no mercado dos pequenos e médios empreendedores, é muito vivo isso. Você tem uma responsabilidade social muito grande de concluir a sua logística de forma eficiente, com custos cada vez mais baixos. Eu falo que você chega no ciclo virtuoso. Você ter uma estrutura de custo mais baixa, né? Você consegue ofertar preços melhores, você começa a gerar uma preferência do seu cliente para a sua plataforma, que vai fomentar o tráfego, que vai aumentar seu volume e ele vai ter o crescimento. Isso, uma coisa alimenta a outra. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, de dificuldades que eles têm ter acesso, poderem ser competitivos num primeiro passo, porque o primeiro passo é muito mais difícil, né? Você tem um empurrãozinho ali de falar, te dou um desconto de 50% versus o que você pagaria hoje, cara, é o ciclo financeiro dele do mês inteiro. Então, isso mexe muito o ponteiro do pequeno e do médio empreendedor. E o bacana é que vocês conseguem oferecer várias soluções, né? Não é uma única, né? Você consegue ajudar ele, né, o seller, em vários pontos, né? E principalmente com os parceiros. Eu acho que aqui que a parte legal dessa história vocês que a gente está construindo. Vocês fazem a ponte, exatamente. A gente constrói e traz pessoas que vão complementar aquilo que a gente talvez faria. Não faz o menor sentido eu querer abrir uma operação para ser mais eficiente do que a Log, que é super, super boa naquilo que ela faz. Por que não trazer a Log para o meu lado para a gente entregar juntos a melhor experiência para o cliente? Então, acho que aqui mostra um pouco da grandeza do que a gente está construindo. Muito legal. Bacana. E você, Gustavo, o que você acha? Qual que é a principal dificuldade hoje? Bom, acho que o empreendedor brasileiro ali é um herói, né? No fim das contas. Acho que você vê a Ana Luísa comentando aqui do Enjoei, né? Que ela tirava ela analisava as fotos, mandava mensagem, buscava no caso das pessoas, depois punha para vender, fazia tudo, né? Eu acho que esse é o retrato do pequeno empreendedor brasileiro, né? Principalmente quando você está no comecinho ali, imagine que o cara, eu acho que, só fazer um parênteses aqui, né? A gente que mexe muito com logística sabe que logística tem uma característica um pouco triste.
mas que é verdade. Que é quando dá tudo certo, ninguém lembra. Né? É um pouco ingrato, mas é um pouco verdade disso, né? Lembra quando não está dando certo. E eu acho que para um pequeno empreendedor, no fim das contas, o empreendedor ele quer vender o produto. Ele quer fazer o negócio dele, ele quer vender o serviço, ele quer focar no negócio dele. Ele não quer pensar em finanças, ele não quer pensar em CTE, ele não quer pensar em logística, ele não quer pensar nisso. Né? Por outro lado, não tem quem pense para ele, pelo menos no começo da jornada dos SMBs. Né? Ele tem que fazer tudo. E ele é uma pessoa, ele ou ela, né? Uma pessoa que não tem esse preparo da logística, né? Então, acho que para ele tem que ser as coisas muito simplificadas, tem que ser muito fácil, tem que ser uma plataforma fácil, tem que ser uma contratação fácil, tem que ser um operacional do dia a dia ali fácil, tem que ser tudo simples para ele conseguir realmente economizar o tempo dele, que é o ativo mais valioso, para dedicar onde ele quer, que provavelmente vai ser desenvolver o negócio. Eu acho que essa é a principal dificuldade do cara que está começando. Depois que ele passa dessa primeira fase, né, que ele realmente consegue, né, como você comentou do Éder lá vendendo os animes, né, que o frete não podia ser mais caro que o produto, né? Depois que ele consegue começar a entregar isso, ele vai começar a entrar numa fase de eficiência. Daí ele vai realmente vai contratar um gerente de operações, né, ou um analista de operações, depende da empresa, né, mas que vai fazer o dia a dia, vai etiquetar os pacotes, vai conversar com a transportadora que quando não funcionou, quando deu algum problema. E aí você vai evoluindo e ajudando ele em trazer eficiência para o processo e eventualmente complementar alguma coisa dele. Né? Então, olha, quero fazer um serviço aqui em São Paulo de entrega expressa, no mesmo dia. Você vai resolver aquilo ali. No primeiro momento ele eu só quero entregar. Depois você fala, eu quero uma entrega expressa, quero uma entrega mais barata, quero uma entrega agendada, quero uma coleta mais simples. Então, acho que tem vários momentos, mas o principal, pelo menos o inicial do SMB ali é simplificar a vida dele para permitir que ele gaste tempo com outras coisas, nem que seja dormindo, né? ou estando com a família. Mas acho que esse é o principal momento no começo das empresas. Noção, né, de todo o ecossistema, de tudo que acontece, né? Você falou muito aí, né? A gente está falando aqui muito da vida do pacote, né? Mas tem a devolução, tem um monte de coisa que pode acontecer que às vezes nem passa, né, no radar do microempreendedor, né? Também. Ele vai descobrindo. Ele vai descobrindo, caindo. Ele vai exatamente. Caindo, vai levantando. Deu problema, ele corre atrás, literalmente isso. E olha que interessante essa questão da inovação e aproveitando o gancho aqui. Imagina para o microempreendedor ele ter que negociar 7 contratos com 7 empresas diferentes, fazer a gestão desses contratos, negociar preço todo ano, com tudo rodando por trás. Você imagina... Não escala. Não vende. Resolução de problema. Um pacote que eu emiti com a empresa tal de logística e com a outra empresa. Eu vou ter que entrar em contato com 2 empresas para poder fazer a solução para o meu cliente, que é um só. Então, esse tipo de conexão do ecossistema estar integrado para todas as etapas faz muita diferença para ele. Porque, de novo, ele precisa dormir. Se ele não conseguir fazer isso tudo, alguém não vai dormir. Então, realmente um ponto super importante. Não, ótimos comentários. Gustavo, vamos falar um pouquinho de Smart Locker? Você falou, né? Você já falou, né, inicialmente, mas queria que você entrasse um pouco mais no detalhe. A gente sabe que desde 2021, né, realmente Smart Locker veio para ficar. Como é que foi, né? Como é que foi Clique e Retire? Isso, o que vocês fizeram ali? Como é que foi realmente essa, né? Acho que esse foco, essa determinação de seguir nesse caminho. Conta pra gente um pouco mais. É bem interessante, né? Que a gente começou a operar em novembro de 19, né? Logo antes ali da pandemia, né? E uma coisa que, no começo, a gente tinha uma visão até um pouco ingênua, posso dizer agora em retrospectiva, que era que a gente ia ser como se fosse o banco 24 horas, dos armários. A gente ia colocar o armário lá e todo mundo ia usar, né? E por que eu falo que isso foi ingênuo? Porque os nossos primeiros clientes, né, que a gente foi abordando, foi conversando com eles, falaram assim, nossa, excelente ideia, quero muito usar, mas eu não consigo usar. Como não consegue usar? Você tá ali o locker, tá? Não, eu não consigo colocar o pacote lá. Ah, mas você tem uma transportadora, né? Só você, né, contrata essa transportadora, pede para colocar no locker. Não, e quando der problema? Eu vou cobrar da minha expedição, da transportadora, de vocês, do cliente, o que vai acontecer? Então, eu não consigo usar. Puxa vida. Então, a gente começou a perceber que o locker em si, ele não era um fim, ele era um meio, né? Um meio de fazer uma entrega.
E para conseguir oferecer esse meio, a gente tinha que pensar no todo o processo. Então a gente teve que se transformar num operador logístico, né? E realmente enxergar que o locker ele era só a ponta final com o cliente, mas que esse ecossistema todo do pacotinho, sair do CD de alguém ou da casa de uma pessoa e chegar no locker, né? Ou chegar na casa do cliente, tinha toda uma cadeia de valor envolvida. Então a gente participou disso, foi percebendo muito rapidamente que a gente precisava oferecer, precisava se transformar num provedor de soluções. Então hoje em dia a Click se posiciona como um provedor de soluções de autoatendimento, que para a logística significa retirada no locker, ou devolução no locker, ou despacho no locker, né? E que para outros setores significa outras coisas. Para o varejo significa automatizar a operação de loja do cara. Para o evento, né, que não sei se quem participou do The Town agora, a gente estava no The Town fazendo, sei lá, carregador de celular, fazendo guarda-volumes, fazendo itens não permitidos. E para ele, para o usuário que está ali, ele está enxergando o armário da mesma forma. É o quê? É trazer uma conveniência para isso. E uma coisa que é muito importante, pelo menos que a gente sente aqui, é esse ônus e o bônus de ser o pioneiro, né? Você tem o bônus que, poxa, você realmente consegue criar um sinônimo, né? Ser a referência naquele segmento que você está criando. O ônus é que você tem que educar o usuário, né? Pode parecer simples, e acho que é simples em alguns casos, mas em outros é extremamente difícil, né? O Brasil, eu gosto muito do que a Log fala de democratizar a logística, conectar o Brasil, né? Porque tem muitos desafios aí atrás, né? Você tem Brasis de classe educacional ou nível educacional extremamente elevado convivendo com um analfabeto. Você tem uma pessoa de 15 anos, 16 anos que nasceu com a tela na frente convivendo com uma pessoa que não tem essa familiaridade toda, né? Que abrir o celular ali é uma dificuldade. Então você tem que criar essas soluções e trazer uma operação, uma simplificação que seja realmente de democratizar. Então, de novo, quando a gente vai pensar uma senhorinha reciclando as cápsulas de café dela, fazem com a gente, legal, tem que pensar como é que ela recicla essa cápsula, né? Do outro lado tem o jovem de 14 anos que está ali, né, que já sabe usar e que quando ele não sabe ele já entra em algum lugar, já pesquisa no YouTube, pesquisa no Insta, já se acha. Então a gente tem que vivenciar disso tudo. Agora, uma coisa que você comentou, né, como que é participar desse momento aqui, é muito divertido. É muito divertido. Então, obviamente, estou na Click aqui desde 2019, né, tenho uma experiência prévia disso. Eu falo que essa é a empresa, é o serviço que a gente está trazendo, que é o mais divertido de todos, porque não tem uma reunião que alguém não quer conversar com a gente. Todo mundo quer saber o que a gente está fazendo. Todo mundo quer entender quais são as possibilidades, né? Então, a gente enxerga que as pessoas de logística, as pessoas do varejo, nos recebem de braços abertos. Nem todo mundo está pronto para adotar a solução. Isso acontece. Fazer o quê? Né? Mas todo mundo quer ouvir. Então é muito divertido participar disso. E é muito divertido estar num lugar como esse aqui, falando com gente de altíssimo calibre que está aqui conversando, né? Tá na minha frente aqui, ao meu lado aqui. É muito divertido participar desse momento e desse movimento aqui de inovação. Então, acho que só tenho a agradecer esse momento agora. Legal. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. A gente estava conversando, né, ali no intervalo. Você falou muito do mercado exterior, né, como influenciou aqui no Brasil. Comenta um pouquinho, eu achei super interessante. Legal. Bacana. Bem lembrado ali, né? Antes de abrir a Click, a gente começou a ver como que estudamos, né? Talvez não tenhamos estudado tanto tempo quanto o Ricardo, que estudou 3 anos ali. Parece que todo, né, tentou sempre buscar as fraquezas das ideias dele, mas a gente estudou bastante também os mercados externos, né? E a gente começou a ver, lá em 2014, 2015, esse negócio de armários inteligentes decolando no mundo, né? Ele começou a decolar primeiramente na Europa, no leste europeu, né? O leste europeu, principalmente ali na Polônia, começou a trazer muita conveniência, né? Teve uma empresa especificamente que montou uma rede muito capilar de lockers e ela
abocanhou grande parte da logística nacional, né? Depois, lá em 2016, 2017, começou a Ásia a adotar os armários inteligentes. Então, a China, né, a adotar. Na época, a China, em 2019, a China tinha 200 mil armários. Hoje, a China tem mais de 1 milhão de armários no país. É um absurdo. E hoje em dia, 40% das entregas na China são feitas por armários inteligentes. 40%. A gente falou, nossa, que legal. Está crescendo tanto, né, no leste europeu, está crescendo na Ásia, que são mercados com uma estrutura econômica, estrutura urbana parecida com o Brasil, né? De concentração de cidades muito grandes, muito trânsito, desigualdades econômicas. Pô, legal. Como é que isso vai ser no Brasil? Se está dando certo lá, imagina aqui que tem milícia, tem favela, tem trânsito, não tem infraestrutura. Então a gente começou a perceber isso e falou, nossa, vai dar muito certo aqui no Brasil, esse processo, né? E o que a gente tem visto é isso. Acho que no começo, de novo, a gente pensava... de novo, os armários eles têm fases diferentes de utilização. Então, tipicamente, começa com a utilização de entrega, né? Depois começa com a utilização de reversa, de devolução, depois vai na utilização de despacho, à medida que vai ganhando densidade, ganhando capilaridade nos armários, né? E hoje em dia, então eu falei da China de 1 milhão, na Polônia, que é um estado do tamanho de Minas Gerais, tem 20 mil armários, né? E o nosso plano inicial aqui da Clique era a gente colocar 7 mil armários no Brasil. Aí, 7 mil, a gente foi tentar convencer os investidores, né? 7 mil e tudo. E é muito ceticismo. Eu falei, mas 7 mil não é muita coisa aqui no Brasil? E aí foi engraçado, porque poucos meses depois, a Impulse fez o IPO dela em Londres. E aí a Impulse, nessa época, estava com 10 mil na Polônia. Aí o mesmo investidor que estava cético fala assim, ô Gustavo, 7 mil não é pouco, não? A Impulse está com 15 mil na Polônia, você não está pensando pequeno, não? Fala, não, isso realmente se adaptar para essas realidades ali, né? Hoje em dia a gente acha que o Brasil tem espaço para 50 mil armários, né? Quando a gente olha para fora do Brasil, as densidades e o tamanho do mercado, da população, do e-commerce, a gente acha que tem 50 mil armários, com uma adaptação muito interessante, né? O Brasil vai ter armários em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, nas capitais, com bastante densidade, e esse é um trabalho que a gente está fazendo, né? Eu já consigo falar que a gente consegue atender ali o Sudeste muito bem, né? Acho que o TIE bateu muito no ponto de estar a 500 metros do usuário, né? A gente não está a 500 metros ainda, mas a gente está a 5 minutos. Eu acho que aqui no Sudeste, na estrutura do Brasil, a distância é menos relevante do que o tempo, né? Principalmente em São Paulo, né? Então a gente já está a 5 minutos, né? Uma coisa que a gente fez foi mapear a cidade e falar assim, gente, eu não preciso estar a 500 metros em Taboão da Serra, 500 metros na Paulista, 500 metros no Itaim, 500 metros no Imbu. Eu tenho que estar na jornada desse usuário. Eu começo a estudar os fluxos urbanos. Então, quem mora em Taboão, o que é o percurso do dia dele? Ele fica lá? Provavelmente não. Provavelmente ele vai trabalhar na Paulista, vai trabalhar na Faria Lima, vai trabalhar na Berrini, vai trabalhar por aqui. Eu tenho que estar na jornada diária dele. Se eu estou perto da casa dele, perto do trabalho dele, ou no caminho entre ele, eu atendi esse cidadão, né? E a gente consegue já falar que a gente atende o Sudeste inteiro, pelo menos as grandes regiões metropolitanas do Sudeste, com muita tranquilidade, porque a gente está no metrô, a gente está no trem, a gente está no ponto de ônibus, a gente está nas farmácias, a gente está nos postos de combustível, para quem vai de carro, a gente está na vida dessa pessoa, né? Já você começa a pensar o seguinte, poxa, e o armário em Feira de Santana, né? Qual que é a realidade? Feira de Santana talvez seja uma cidade ruim, uma cidade pequenininha. Eu tinha uma cidade que eu esqueci o nome, mas que era de 5 mil habitantes, que a gente já montou várias operações, vários cenários para atender essa cidade. Para elas, eu não preciso estar na cidade inteira, eu preciso estar em um ponto. Por quê? Porque a Log vai fazer uma rota e vai pegar 10 cidades de 5 mil habitantes num único caminhão. E vai parando ali e deixando as coisas. Eu tenho que estar num ponto. Então, essas peculiaridades de
do Brasil, São Paulo, e do Brasil, cidade pequenininha ali no interior, são muito diferentes, né? E essa é a realidade que a gente está adaptando, trazendo ela de fora e adaptando para a realidade nacional aqui, como que isso está se desenvolvendo. Agora, o que a gente tem visto demora a adoção do mercado, né? Então, em 2019, a gente tinha que bater na porta e falar assim, oi, eu sou a Cliquetir, eu faço armários inteligentes. Um armário inteligente é isso. No segundo ano foi, oi, eu sou a Cliquetir e eu faço armários inteligentes. Ah, você já sabe o que é, né? Tudo bem. O que eu faço? Faço isso, isso, isso. Beleza. No terceiro ano eu falo assim, oi, eu sou a Cliquetir. Ah, você já conhece a gente? Beleza, vamos ligar a operação. Então, acho que gradualmente, a gente vai percebendo que tanto a população quanto os varejistas e os embarcadores abraçam essa solução e passam a oferecer. E para a gente isso é um ganho para a sociedade como um todo, né? Que começa a ter uma logística muito mais eficiente. Legal. Obrigada aí por compartilhar. Super interessante, né? Aqui vai longe, né? Se a gente deixar, é uma pergunta atrás da outra, né? Barão, fala um pouquinho sobre como é que é a percepção do público do menor envio e como é que você enxerga aqui, quais tendências você vê para frente? Bom, falando um pouquinho da história do menor envio, eu acho que só lá em 2015, né? E como toda história que a gente ouviu aqui, teve os momentos que a gente achou que ia dar tudo errado, teve um momento que deu tudo errado, mas que compraram a briga e persistiram, e as coisas foram crescendo e a gente foi aprendendo que algumas das necessidades que o nosso público enxerga, a gente precisa ainda desenvolver e dar escala, né? Então, como eu falei no comecinho, a percepção do nosso cliente ele é muito sensível em praticamente 4 palavras. Preço, agilidade, praticidade e facilidade. E eu acho que se conecta muito com o que o Gustavo trouxe aqui, da gente falar, pô, eu posso ofertar um ponto, pode ser com um clique e retira, um armário inteligente, pode ser com um parceiro como a Cangu tem, a gente tem, que é uma padaria, é uma papelaria que está ali no bairro, pode ser simplesmente um galpão de uma empresa que tem o espaço disponível, que está ocioso, e aqui é muito legal a fala do Ricardo, né? Que a ociosidade gerando disponibilidade, ela agrega um valor que entra como margem para essa pessoa que está ali com o espaço ocioso, com aquela capacidade ociosa. A gente vê nas nossas operações que tem horas que parece que não tem nada. Você fala assim, pô, eu tenho um sorter aqui de não sei quantos milhões, eu poderia estar usando para fazer mais pacotes com um preço melhor, usando aquele espaço e sendo competitivo igual. Então, eu acho que essas 4 palavras, elas determinam muito o caminho que a gente precisa ofertar. Quando a gente fala de preço, a gente consegue isso de forma... Acho que o Ricardo trouxe mais uma vez um ponto muito legal. A forma como você precifica, ela não necessariamente precisa ser a forma que você vai ganhar mais dinheiro. E sim a forma que você vai oferecer a melhor experiência onde todo mundo vai ganhar. E tem espaço para todo mundo ganhar. Tem espaço para a gente ganhar como intermediação de frete, como operação logística, como empreendedor. Se a gente conseguir chegar numa balança onde tenha esse ganha-ganha. E quando a gente vê em termos de parceria, escalabilidade, eu acho que a tendência é aumentar muitos pontos de capilaridade. Então, estar próximo do cliente faz a diferença, seja em minutos, ou seja em distância, e seja na estrutura que tiver. A pessoa que ela vai escolher pelo serviço, ela vai priorizar um dos drivers que para ela faz diferença. Seja preço, seja prazo, ou seja facilidade dela estar ali ao lado. Então, a capilaridade, a gente precisa continuar avançando, precisa continuar investindo. E o mais legal é que as soluções que a gente viu aqui, elas se conectam. Total. É muito integrado. E elas se complementam. Então, de novo, a gente não precisa ficar brigando para ter o mesmo ponto, o mesmo local. A gente consegue se complementar para gerar uma malha muito mais eficiente, muito mais completa e muito mais agressiva. E tem um outro ponto que eu acho aqui, que é uma tendência realmente, que eu acho que não tem para onde a gente fugir, que é a realidade que está chegando agora da inteligência artificial. Isso, sim, a gente vai ter que se adaptar nisso muito rápido, muito rápido, muito rápido. E quando eu falo da inteligência artificial e olhando para a experiência do nosso cliente, o quanto de coisa que a gente consegue resolver com uma inteligência artificial bem aplicada. Seja na experiência no atendimento, seja na resolução de problema no primeiro contato, seja numa inteligência de precificação de rota ou de escolha, até mesmo de pontos para onde abrir, para onde olhar, para onde correr. Então, tem vários problemas não resolvidos no dia a dia do pequeno, médio empreendedor e da logística como um todo, que a inteligência artificial vem para somar e é bizarro. A gente fala
quanto que avançou em um pouquíssimo espaço de tempo. Então, eu acho que unindo uma boa estratégia de precificação com um alcance de capilaridade, de proximidade com o cliente, uma experiência incrível, seja com ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial, ou até mesmo de soluções que você vê que vai realmente fazer a diferença para o cliente, é onde o nosso pequeno e médio empreendedor vai realmente enxergar o valor na gente. E aí ele volta e vai crescendo. E as necessidades deles mudam, né? Então, o cara que faz o EV, ele tem uma necessidade. Quando ele cresceu com a gente, alavancou, e a gente pegou alguns clientes, né, em algumas situações como essa. Ele falou, quando eu comecei, eu estava com vocês, agora eu estou com fulano, porque já não era a solução que eu precisava. Mas, poxa, olha que legal, a gente conseguiu colocar ele no patamar que ele tinha uma outra solução para continuar alavancando o negócio dele. E é isso, todo mundo ganha. Então, acho que excelente, ótimo ponto, verdade. Obrigada aí por compartilhar, por vocês terem, né, participado aqui com a gente. Pessoal, queria agradecer. Ariel tá por aí? Cadê o Ariel? Vem cá, o Ariel vai fazer aqui o encerramento.